Vou dar para você aqui as crenças relativas a iniciativas, as primeiras crenças. É o seguinte, a pessoa pensa dela mesma: eu faço acontecer, eu não espero acontecer. Quer dizer, se a pessoa não ligou para mim, eu ligo para ela. Se ela não veio até mim, eu vou até lá. Ter a iniciativa, tomar a iniciativa, não esperar com que as coisas aconteçam para você. Tem até um livro interessante nos Estados Unidos chamado If It's Going to Be, It's Up to Me. Quer dizer, se a coisa vai acontecer, eu tenho que fazer acontecer. Outra crença muito interessante dessas grandes lideranças é o seguinte: eu assumo a responsabilidade por tudo que me acontece. Quando a pessoa assume a responsabilidade, ela cresce. Tem um caso muito interessante sobre o John Kennedy. O John Kennedy, ele decidiu invadir Cuba, na época que o Fidel Castro tinha começado lá a Revolução Cubana, e ele treinou os cubanos que tinham saído de Cuba e planejou a retomada de Cuba. Planejou, deu aviões, armamentos e atacou Cuba. E foi um desastre, foi o desastre da Baía dos Porcos. E quando aconteceu isso, ele não recuou. O John Kennedy foi à televisão e disse: a responsabilidade por esse fracasso foi toda minha, a ideia foi minha. Ele assumiu a responsabilidade. E como você sabe, o John Kennedy foi uma das maiores lideranças norte-americanas. Então ele virou um verdadeiro herói, porque ele errou sim, mas ele admitiu o erro. E eles, essas pessoas, elas sabem, os grandes líderes, como lidar com os desafios, que são os estímulos que nós temos na vida. E esse estímulo para o John Kennedy foi extremamente devastador, mas ele deu uma resposta que era diferente daquilo que as pessoas esperavam. As pessoas esperavam, talvez, que ele negasse, mas ele não admitiu, e com isso ele soube criar esse espaço, que é a liberdade de escolha entre o estímulo e uma resposta, e isso faz o líder. E isso depende muito de capacidades humanas, e essas capacidades são as seguintes: nós temos a capacidade de tomar distância dos problemas. Nós podemos nos imaginar numa situação diferente. Nós temos vontade própria e nós temos consciência. A imaginação nos dá muita força, porque aquilo que você imagina, o seu cérebro acredita que seja realidade, mesmo estando acontecendo ou não. Então, se você imagina um futuro de realização, de conquista, de força, você mobiliza o seu cérebro e cria um ambiente cerebral, com uma química cerebral, que facilita o crescimento das dendrites e facilita também esse contato entre um neurônio e o outro, que é chamado sinapse. E a sinapse é a base da inteligência. Isso acontece quando você tem desafios. Então, os desafios estimulam as pessoas. Por isso que eu disse que todo gênio, todo líder tem na sua vida grandes desafios. Só que eles encaram os desafios de frente. Isso, então, é uma lição incrível, porque na medida que você vai tendo desafios e você vai superando os desafios, você cria um ambiente mental, um ambiente cerebral cheio de noradrenalina. Não é adrenalina, é uma outra química chamada noradrenalina, que estimula o crescimento das ácidas, estimula o aparecimento das sinapses, que faz com que a pessoa fique mais inteligente.